Pois bem, meus irmãos, prosseguindo no estudo da Escatologia Bíblica 2, estamos falando sobre sinais do fim na nação israelita, e agora vamos para o número 2 do nosso material didático, no retorno para Canaã. No primeiro item nós falamos sobre a sobrevivência de Israel nesses quase 2000 anos longe da terra de Canaã, sendo perseguido de maneira especial, não tanto pelo Império Romano, sendo perseguido mais pela Igreja Católica, né? No Império Romano, diz a história que os judeus eles tinham um documento que lhes asseguravam uma certa tranquilidade, porque o César, o homem que criou o Império Romano, lá perto do ano 49 a.C., ele deu um documento especial aos judeus que lhes concedia, né, o benefício de não precisar acreditar nos deuses romanos, de poder desacreditar nos deuses romanos, não adorar os deuses romanos. Então César tinha dado esse documento a eles. Então os judeus eles não tinham problema no Império Romano por dizer que aqueles deuses não existiam, né? Então eles só tiveram problema quando fizeram revolta contra os romanos. Porém, no geral, eles eram protegidos. Mas quando chegou na Igreja Católica, o período católico, depois de Constantino, então começou uma perseguição muito grande aos judeus, né? Que vai culminar na Segunda Guerra Mundial, com toda aquela perseguição de Adolf Hitler, que ele mesmo escreveu até para o Papa da época, né, dizendo, olha, eu quero propor uma solução final para vocês, um problema que vocês vêm aí já de muitos séculos defendendo, né, o extermínio dos judeus, vocês defenderam, Lutero defendeu tudo, eu proponho uma solução final, exterminar eles. E aquele momento da Segunda Guerra Mundial foi tão terrível que tem intérpretes que acham até que aquela foi a grande tribulação, porque a Segunda Guerra Mundial durou mais ou menos 7 anos, ok? Pois bem, depois da Segunda Guerra Mundial, ocorre um crescimento no retorno para Canaã, porque aí Israel, os israelitas, os judeus, viram realmente que o ódio que as nações tinham contra eles, eles tinham que acelerar o processo, ok? Depois da Segunda Guerra Mundial. Mas esse processo vinha forte desde o século XIX. A Segunda Guerra Mundial, claro, ocorreu no século XX. Então vamos ver alguns versículos que tratam dessa profecia. Isaías capítulo 27, versículo 6, diz: dias virão em que Jacó lançará raízes, e florescerá, e brotará Israel, e encherão de fruto a face do mundo. Isaías capítulo 27, versículo 6. Hoje, nós considerando aqui do século 21, parece fácil acreditar, né, nesse retorno de Israel, mas um povo que estava longe da terra. Vamos considerar 150 anos atrás, 200 anos atrás, acreditar no retorno deles para habitar naquela terra é algo assim sem precedente na história da humanidade. Então haviam muitas piadas, os árabes, né, os turcos faziam piadas porque eles sabiam de uma profecia de que Israel voltaria para a terra de Canaã. Então eles faziam piada. Diz até a história que havia um ditado que eles usavam, né, como uma piada que eles usavam, dizendo o seguinte: olha, no dia que as águas do rio Nilo fluírem até Canaã, virá o profeta de Deus e libertará Canaã dos turcos, e os judeus habitarão na terra novamente. Então eles falavam isso em tom de deboche, ironizando os israelitas, porque, claro, ninguém acreditava. Como é que vai se dar uma terra de novo? Como é que esse povo vai se desenvolver ali? Ninguém acreditava. Mas diz a história que, até por coincidência, ou se Deus ouviu a piada, né, dos turcos, e Deus falou o seguinte: eu vou castigá-los só para mostrar que realmente a minha profecia se cumpre. Né? O que Deus fez? Certamente isso não foi coincidência. Quando um general inglês ele estava marchando do Egito para Canaã, depois da Primeira Guerra Mundial, ele
esse general inglês, ele fez o seguinte, ele mandou construir dutos de água, tá ok? Mandou encanar água com bombas que iam bombeando água pelo deserto, porque eles iam atravessar um deserto. Como é que um exército caminha naquele deserto? Então, ele fez aquele trabalho, ia processando ali água para que o exército pudesse caminhar em todo o deserto. E traziam aquela água de onde? Do rio Nilo, e aqueles canos d'água iam até Canaã. Então, acabou que realmente as águas chegaram até Canaã, mas, na verdade, cumpriu-se a palavra de Deus. Eles retornaram para Canaã. Então, esse texto de Isaías, nós falamos hoje pós-cumprimento da profecia, mas pense no peso disso há 100 anos atrás até, ok? O outro texto é Amós capítulo 9, versículos 14 e 15, que diz: e removerei o cativeiro do meu povo Israel, e reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, e plantarão vinhas, e beberão o seu vinho, e farão pomares, e lhes comerão o fruto, e os plantarei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei, diz o Senhor Deus de Israel. Bom, essa profecia não pode ter se cumprido no Antigo Testamento, é claro, né? Não pode ter se cumprido com o retorno de Israel depois do cativeiro babilônio. Por quê? Porque aqui diz que eles nunca mais seriam arrancados da sua terra. Então Amós está profetizando algum momento, né, depois de Jesus Cristo, tá ok? Em que eles viveriam algum cativeiro e voltariam para nunca mais ser tirados da terra, porque eles foram tirados da terra, né, e depois voltaram para a terra depois da Segunda Guerra Mundial. E o que essa profecia está dizendo é que eles nunca mais serão tirados dessa terra. Então, isso é o que a igreja cristã sempre profetizou, sempre acreditou, né? A igreja cristã, ela sempre, claro, amou Israel. A igreja católica perseguia porque ela não é igreja cristã, não tem sentimento cristão. Mas o verdadeiro cristão, ele tem um apreço imenso, claro, por Israel, exatamente por conhecer as profecias e por conhecer a Bíblia, né? Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, esse texto, ele vai se cumprir a partir de agora. O que nós acreditamos é que Israel não será tirado mais da terra. A igreja está pregando isso, vamos dizer, há 2000 anos. E nós temos aí 80 anos, 70, quase 80 anos, que Israel voltou em definitivo para a terra de Canaã. Ezequiel, capítulo 36, versículos 24 e 35, que diz assim, olha: e vos tomarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. E dirão: esta terra assolada ficou como o jardim do Éden, e as cidades solitárias e assoladas e destruídas estão fortalecidas e habitadas. Também o profeta Ezequiel, no capítulo 37, versículos 21 e 22, que diz o seguinte: dize-lhes, pois, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra. E no versículo 22, e deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles, e nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Bom, essa profecia aqui, com certeza, ela ainda não se cumpriu, né? Porque Ezequiel profetizou isso mais ou menos ali perto do ano 580 a.C., 586, quando a cidade de Jerusalém caiu, tá ok? Então, vamos botar um número redondo, podemos colocar até próximo do ano 600 a.C., vamos considerar um número redondo.
tá ok? O momento que Ezequiel profetiza, Israel já não tinha um rei há muito tempo. Israel considerando a nação de 12 tribos. Né? As 10 tribos teve um rei por um determinado tempo e depois foram destruídos pelos assírios, mas aí ficou Judá tendo outro rei e os reinos continuaram divididos. Na verdade, eles nunca se reunificaram, tá bom? E o que está sendo profetizado aqui é que chegaria um tempo que não haveria mais como a divisão das tribos e não haveriam mais 2 reis, ok? Então, por isso ele diz, um rei, um só será rei. E nós acreditamos que essa profecia se cumprirá quando? Se cumprirá com Jesus Cristo. Quando eles aceitarem Jesus, já não existe mais hoje em Israel aquela divisão de reis, de reinos também. Ok? Existe até um grupo lá chamado samaritanos, mas é um grupo bem reduzido. Não existe aquele pensamento, né? Eu sou da tribo de Judá, ou de qual tribo eu sou, eu pertenço ao reino do norte ou do sul. Isso não existe mais. E esse retorno de Israel é profetizado por Ezequiel exatamente como um momento em que eles vivem como um só reino. Né? Ou seja, acabou aquela divisão que o filho de Salomão, Roboão, tinha causado na divisão dos reinos, lá próximo do ano 930 a.C. E em Jeremias, capítulo 16, versículo 16, ele diz, eis que mandarei muitos pescadores, diz Yahvé, os quais os pescarão. E depois enviarei muitos caçadores, os quais os caçarão sobre todo o monte e sobre todo outeiro, e até nas fendas das rochas. Bom, essa profecia de Jeremias diz o seguinte, que Deus iria permitir, né, que os israelitas sofressem. Né? Ele permitiria que eles sofressem tribulação para que eles exatamente abrissem os olhos daquela cegueira que eles estavam, né, acreditando, vamos dizer, como no período do cativeiro babilônio, acreditando que eles viveriam bem se servissem a outros deuses. Isso acontece nos dias de Jeremias. Jeremias debateu com pessoas que argumentavam com ele, não, no período que nós estávamos adorando a outros deuses, né, há cerca de 30, 40 anos atrás, antes de você e Josias virem com aquela reforma religiosa, quando nós estávamos adorando aqui os deuses dos cananeus, nós não tínhamos problema nenhum. E agora, com essa revolução religiosa sua e de Josias, desculpe, nós começamos a ter um monte de problema. Olha, os assírios nos atacaram, os babilônios, agora nós somos escravos dos babilônios. Né? Na verdade, tinha um problema sim, porque eles já vinham sendo atacados muito antes pelos assírios. Mas, né, infelizmente, eles contra-argumentaram com essa mentira. Bom, qual era a mentira dos israelitas, né, que alguns consideravam antes da Segunda Guerra Mundial? Tinha alguns israelitas que defendiam que eles poderiam voltar para Canaã, ok? E tanto que tinha um projeto, o sionismo era isso, era um projeto de retorno a Canaã. Já tinham judeus, talvez o judeu mais importante do mundo naquela época, que era Albert Einstein, né, antes da Segunda Guerra Mundial. Albert Einstein, ele chegou a propor que os judeus deveriam esquecer essa questão de voltar para a terra de Canaã. Vamos esquecer a profecia, que a profecia falava isso. A profecia do Antigo Testamento claramente fala isso. O judeu que acredita na profecia, ele tinha que acreditar nisso. Mas diz a história que Albert Einstein propôs, olha, esquece esse negócio, é melhor vocês se fundirem com as nações. O judeu que vive nos Estados Unidos passa a ser americano e acabou. O judeu que vive na Alemanha passa a ser alemão e acabou. Ou seja, a proposta era acabar com essa identidade. Se isso acontecesse, né, vamos dizer, seria o fracasso do plano de Deus. Né? Mas, como nós sabemos que o plano de Deus não fracassa, né, porque Deus ele anunciou e realmente se cumpre. Tá bom? Então, por isso nós podemos ver que realmente os israelitas eles continuaram acreditando na profecia, desprezaram o que Albert Einstein propôs, tá ok?
conseguiram voltar para a terra de Canaã e hoje é um país que se destaca no mundo. Hoje Israel é considerado o país número 1 em avanço tecnológico. É só pesquisar na internet. Israel se torna o país número 1 em startups. E vocês verão o significado disso. Startups são aquelas empresas que trabalham com inteligência, as mais avançadas do mundo. E o centro das startups do mundo hoje está onde? Está em Israel. Tem mais ou menos uns 8 anos que Israel ultrapassou os Estados Unidos e se tornou o centro das startups no mundo.